Mário, me explica uma coisa. Como é que eu falo que... O que é saúde mental? O que é uma pessoa que está equilibrada? O que eu tenho que fazer para ficar com a minha saúde mental bem? Porque eu tenho o meu parâmetro. De repente, o parâmetro de um não é o parâmetro de outro, né? O que é saúde mental? É, olha, eu gosto daquela ideia, até como saúde em geral, a saúde é um reservatório, né, de recursos que a pessoa vai usar quando necessário, né? Para não dizer que a saúde é um estado de bem-estar total, completo. A pessoa se coloca nesse parâmetro, fala, então, Não então se pode eu ser não, feliz 24 horas, né? se eu não sou feliz, então eu não tenho saúde. Saúde é uma potencialidade, né? Um recurso, é um reservatório que você tem. E saúde mental segue essa linha, né? Saúde mental seria as nossas, os nossos recursos para dar conta da vida. Né? E dar conta da vida é crescer na vida, aprender com a vida, né? E ir fazendo frente aos obstáculos que a vida de todos vão apresentando. Né? Mais saudável é quem tiver melhores recursos para dar conta, né? Não é quem é completamente feliz, completamente equilibrado, mas quem tem talvez um equilíbrio de recursos para dar conta, né, das demandas da vida. Né? Então, a gente pensa a pessoa ter um equilíbrio emocional, né, em que ela não se deixa levar por uma negatividade, um pessimismo ou uma ansiedade que tome conta, né, de sempre esperar o pior. Ela tem algum, né, suficiente controle dos impulsos, porque a impulsividade também é alguma coisa, né, que prejudica a pessoa. Ela não precisa É o ser... típico italiano. Você fala, ele já fala, oh, vai para aquele lugar. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E é o equilíbrio, né? Porque também, se nós tivéssemos zero impulso, né, nós não teríamos talvez nenhuma criatividade, nada que quebrasse a rotina, né? Seríamos meticulosos ao extremo, mas não teríamos capacidade de sair um pouco, né, da nossa rotina. Você tem que ser afetuoso com as pessoas, né? Afeto é um fator de proteção em saúde mental, mas ao mesmo tempo também eu tenho que perceber que as pessoas não me conduzem ou não comandam a minha vida. Então, como é que eu consigo entrar no equilíbrio com as minhas relações, em que eu consigo administrar as minhas relações de maneira afetuosa, mas por outro lado também que as pessoas não me comandem ou eu, por temer conflitos, não possa nunca dar a minha opinião. Então, é nesse equilíbrio que vai surgindo a saúde mental e já respondendo, né, é nesse processo que você gera uma vida com mais saúde mental. É porque a gente, por exemplo, do aparelho digestivo, a gente fala, olha, tal dieta é isso, faça atividade física, durma. Então, disso que você está me falando é uma coisa interessante. Então, primeira coisa, tem que viver, não se isolar. Né? Eu acho que os acertos e erros é que vão nos transformar em pessoas melhores. Eu acho que é isso. Segunda coisa é essa afinidade que você falou, né? Então, ter a proximidade de parentes, amigos, né? Convivências, né? Que é importante essa coisa do afeto, né? As pessoas estão muito isoladas, né, ultimamente, né? Então, eu acho que isso é importante. Dormir também é importante? Você passa por essas questões, né, que são esses recursos psicológicos, né, que eu chamei a atenção, né? Aí você entra nessa parte social de você sentir que pertence, né? Pertence a algo, né? Essa Você achar sensação de locado. pertinência. E a partir daí, tudo que promove a tua saúde física vai te ajudar na saúde mental. Né? Então, qualidade do sono é alguma coisa essencial. Bebidas. Né? O cuidado, né, da moderação, né, na questão do álcool, né, qualquer outra substância, prática de exercício regular, né, constante, tudo que vai gerar uma qualidade de vida vai contribuir para a saúde mental. Né? Alguma coisa, né, na vida de um ou de outro vai ser menos e aí outra coisa vai entrar para compensar melhor. Né? Mas é nesse equilíbrio que a gente vê a construção de uma saúde mental. Então, ótimo. Não ficar nem exagerar demais no trabalho, no estudo, também na atividade física. É o que você falou, moderação.
tentar quebrar rotinas, né? E você acha que nos tempos atuais, a gente discutiu muito isso daqui, né? A gente estava conversando, você acha que está piorando ou não? Ou é uma impressão que eu tenho? Você não acha que as pessoas estão um pouco mais com problemas do que estavam antigamente? É, talvez a nossa sociedade ela vem se tornando cada vez mais complexa, né, com mais desafios. Se espera mais das pessoas e se espera mais da sociedade, né? Se decepciona mais, né, quando as pessoas falham e quando a sociedade falha, né? Então, eu acho que nós evoluímos muito. Hoje, as crianças pequenas já aprendem na escola o que seria a noção de uma injustiça social, né? Com situações de desvantagem social, as crianças já conseguem perceber isso muito cedo, né? O que é bom, mas por outro lado você vai criando uma demanda enorme, né, sobre a sociedade, a expectativa que das pessoas têm de como essa sociedade deveria ser, isso pode estar criando mais estresse sobre as pessoas, né? Porque elas vão imaginando um mundo como deveria ser e o mundo como é, e nesse jogo isso pode estar trazendo maior estresse. Uma resposta muito frequente que a gente vê é que as pessoas passam a cultivar cada vez um individualismo maior como resposta. Olha, se a sociedade não vai me atender, deixa eu cuidar de mim. Se a minha família não me compreende, deixa eu cuidar de mim, e eu vou me afastando, né? Eu talvez vou diminuindo essa sensação de pertencimento que eu dizia, e até um certo ponto isso pode ser necessário, eu preciso me desprender de algumas coisas, mas talvez isso também esteja criando maior estresse, né? Um individualismo exacerbado cria muita pressão sobre si, né? E talvez mais uma causa de estresse, né? Sem falar, e aí é difícil falar historicamente, se já não, nós estávamos falando, né? Bom, será que na Idade Média os ingleses, com as invasões dos vikings, tinham uma ótima saúde mental, ou viviam com medo 24 horas por dia, né? Então é difícil comparar, mas a gente vê hoje um mundo com conflitos de toda a ordem, e isso vai gerando muito estresse, né? Hoje que nós pesquisamos e fazemos levantamentos no Brasil e no mundo, vemos níveis altíssimos de prevalência de doenças mentais na população. Porque a gente tem notado isso, porque isso tem afetado no nosso consultório. Eu sou aqui é um consultório cirúrgico, e as doenças que a gente vem notando, assim, tem muita relação com as doenças psicossomáticas. E é duro porque você tem que fazer uma abordagem diferente e perceber para poder fazer o diagnóstico correto e o encaminhamento correto. A gente tem notado isso, todos os colegas médicos têm percebido isso. Eu acho que pós-pandemia, eu não sei se isso procede ou não, muita gente ficou em casa, eu acho que voltaram com algum tipo de sequela, alguns ficaram ainda trabalhando em home office. O home office, assim, é bom, é prático, você não gasta dinheiro com transporte, você está comendo em casa, é uma qualidade de vida, mas você deixa de ter aquele cafezinho que você conversou com um amigo, ele deu uma dica para você de uma coisa legal, ele falou uma coisa importante para você no trabalho, que às vezes você fica fazendo milhões de reuniões no computador, que é uma coisa muito informal, você não tem aquela coisa de conviver. Você aprender o que o outro está falando, o outro trocar ideia, é uma troca. E não ficar impondo ideias, né? Eu acho que quando você coloca no computador, se você fala, aí o outro responde, você fala, o outro responde, e quando nós estamos conversando é uma coisa dinâmica. Você está falando comigo, eu estou pensando, você fala, não, pera um pouquinho, pá. É diferente, né? Você não acha isso? Com certeza. O home office, que já vinha de antes, né, ele cria mil possibilidades, né? Parece alguma coisa promissora, né? Em algumas coisas, de fato, se uma parte das pessoas, uma parte do tempo estão em casa, não só possibilita algum convívio familiar maior, mais tempo para fazer uma ginástica, porque era o tempo do trânsito, o trânsito da cidade diminui, flui melhor, e fora que antes você, para poder assistir um professor, por exemplo, né,
uma maior autoridade do mundo numa área médica, né? Bom, você pegava o avião, ia lá no congresso, viajava para o Japão e assistia, né? Hoje você tem esse recurso de assistir uma aula, né? Virou uma coisa banal, né? Você pode assistir ou fazer reuniões, né? De todo o assunto, está ao teu alcance. É uma coisa muito boa que a internet trouxe, né? Mas tem o outro lado, né? É interessante que eu estava lendo sobre um estudo que a Microsoft promoveu, isso antes da pandemia, então não envolvia o estresse da pandemia, mas já estudando essa questão da produtividade do home office, e eles fizeram lá um estudo que eles pediram voluntários lá da empresa e a pessoa trabalhava lá com os eletrodos na cabeça, registrando medidas para tentar medir o cansaço mental e nível de concentração da pessoa nas tarefas em home office. E foi interessante que eles perceberam que quando a pessoa estava em reunião com pessoas que ela não conhecia, e portanto precisava decifrar essas pistas que nós temos, né, de comunicação não verbal, posição corporal e do ambiente, elas gastavam muito mais energia para se manter na reunião. Quando era com um colega de trabalho que ela já conhecia antes, esse gasto de energia era menor. A pessoa ficava bem, provavelmente estava, né, de novo, estava no conforto da sua casa e a reunião podia até render mais. Né? Então há aí uma diferença, né, de tarefas que a gente estava comentando, que a gente percebe quando a gente atende algum paciente à distância. Né? Se é um paciente que a gente já conhecia antes, já tem um relacionamento e a consulta pode ser super produtiva e a pessoa está lá do outro lado do mundo e você está conversando e está resolvendo problemas. Em terapia isso pode funcionar muito bem, tem funcionado muito bem. Para um paciente que você nunca viu antes, tanto nesse esforço de perceber se o paciente está à vontade, se ele está dizendo tudo, né, o que ele está sofrendo ou não, qual é o problema. Eu senti bastante dificuldade nessa migração, né? Mas também no consultório durante a pandemia, durante um bom tempo, eu atendia de máscara e o paciente de máscara. Então, você não conhecia o paciente, né? Você ficava ali tentando fazer leitura de olhos, né? Esse olhar que quer dizer o quê, né? Ele tá olhando para mim em aceitação ou não? Então, também era muito difícil, né? Acho que houve ganhos e perdas com essa questão do home office e desse mundo digital que veio para ficar. Né? Eu acho que nós não chegamos ainda no equilíbrio. Falar que vai ser toda a consulta digital, eu acho que não tem cabimento. Né? Tem coisas que tem que ser presencial, você tem que examinar e tem que fazer coisas. Para o psiquiatra, eu acho que ajudou muito, porque você atende o paciente dentro da área da casa dele. Ele está se sentindo à vontade, até para... não sente vergonha de conversar, eu acho que melhorou muito, né? Esse é um tema interessante também, porque às vezes, né? Porque aí é um outro limite da consulta online, porque nem todo mundo tem um lugar na casa que pode conversar com sigilo, né? Quer dizer, com privacidade. Então, não foi nenhum nem dois pacientes que na hora da consulta desciam do apartamento, entravam no carro, se fechavam na garagem e faziam a consulta dentro do carro, porque lá em casa, né, quer dizer, eu estou no meu escritório, todo mundo ouve o que eu falo, né, e eu não me sinto à vontade, né, ou não é nem porque tem algum segredo que não pode, a família não pode ouvir, mas o barulho é tão grande que se é a hora que as crianças estão chegando da escola, não dá para fazer a consulta. Então, já tive pacientes que foram para o estacionamento ou saíram andando de carro, que falam, não, para ter consulta e você dirigindo não vai dar certo, você encontra um lugar seguro para estacionar. Então, que é a privacidade. A pessoa tem a privacidade. Né?